Olá, bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para finalizar o nosso eixo teórico, a nossa linha de raciocínio, nosso percurso de investigação, de articulação entre acompanhamento terapêutico e paranoia, à luz da teoria lacaniana, e a conclusão que está nomeada, seja na tese ou nas publicações em livro, na edição argentina ou brasileira, a conclusão nomeada nesses termos. Então é assim: do acompanhamento terapêutico e psicanálise, uma intersecção para o acompanhamento terapêutico e o tratamento possível da paranoia. Então, hoje, a gente, para finalizar e concluir esse percurso, eu vou tomar emprestado a ideia dos 3 tempos lógicos que o Lacan teorizou a partir do sofisma dos 3 prisioneiros, presente no texto o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, texto este de Lacan que está presente nos escritos, para falar também de 3 momentos aqui dessa pesquisa. Então, o primeiro deles, que é o instante do olhar, e aqui na questão do AT eu coloco um estranhamento meu com relação aos discursos que envolviam o AT na década de 90. O segundo tempo é o tempo de compreender, então, como que eu atravessei a teoria lacaniana para problematizar os 2 tempos do sujeito na direção do tratamento da paranoia. O primeiro deles, a instalação do dispositivo de tratamento, e o segundo, o algo de analítico no AT a partir aí da questão da hipótese clínica central, de pensar que o AT ele tem sim nos seus efeitos algo que contribui para a construção do sintoma com TH ou o nome do pai, E aí pensando que estes 2 tempos do sujeito, o primeiro, instalação do dispositivo do tratamento ou a construção de uma presença sobre transferência, e o segundo, os efeitos, o algo de analítico nos efeitos clínicos do AT, ou o paradoxo da presença esvaziada e a direção do corpo do paciente psicótico às ofertas de laço da cidade, que nestes 2 tempos a gente tem esse terceiro elemento, que é o olhar em rede ou a prática entre vários, como elemento mediador ou estratégia técnica e ética que media ou que sustenta essa articulação entre esses 2 tempos do sujeito na direção do tratamento do AT com a paranoia. E o terceiro tempo, que seria o momento de concluir, trazer aqui algumas questões ou retomar a perspectiva aí do binômio terapêutico e inclusão, problematizar um pouquinho essa ideia do terapêutico como um significante que é próprio da história deste dispositivo de tratamento que estamos aqui trabalhando já há um bom percurso, e dizer que talvez ele possa produzir algum tipo de confusão por ter essa característica do terapêutico que não seria, ou que não seria bem-vindo, ou que não agradaria aos psicanalistas lacanianos. E aí, nesse sentido, quero fazer uma provocação e dizer que sim, que o acompanhamento terapêutico, orientado desde a ética lacaniana, ensina algo à psicanálise lacaniana. Me chama muito a atenção ainda, como já disse uma colega, Andréa Milagres, que escreveu uma resenha sobre este meu trabalho, publicada na revista Estilos da Clínica da USP, essa colega, Andréa Milagres, dizia o pálido interesse dos psicanalistas lacanianos pela função clínica do AT. Curioso isso, E aí tem algumas hipóteses para pensar essa questão e também uma pergunta sobre os outros tipos clínicos da psicose, como é que a gente abriria perguntas a respeito
dos efeitos, né, de conclusão dessa pesquisa na paranoia, né, e como é que ficaria, portanto, a questão do AT no autismo, na esquizofrenia e também na melancolia. Então, é esse o nosso percurso para fechar este raciocínio teórico. Instante de olhar. Né? O que me estranhava muito nos anos 90 a respeito aí, né, dos discursos que estavam presentes no debate da reforma psiquiátrica e também do acompanhamento terapêutico, né, era pensar justamente qual que era a função, né, ou como que eles poderiam contribuir para problematizar ou definir a própria função do acompanhamento terapêutico na psicose. Né? Então, assim, né, como que a gente se apropria do discurso médico para pensar a questão do AT, o discurso da psicologia, das psicanálises, o discurso jurídico, da assistência social, entre outros. Né? Então, claro, né, a gente tem algumas questões aí. Por exemplo, com relação ao discurso médico, né, a gente atravessou vários aspectos. Essa polarização entre sintoma, né, pelo viés da medicina como algo a ser removível, né, desde uma certa psiquiatria de cunho mais positivista, né, e a discussão disso com relação à psicanálise, portanto, o modo como Freud, né, ainda que tenha sido médico na origem da sua formação, ele propõe uma outra maneira de olhar o delírio, não mais como uma perturbação a uma ordem esperada ou pré-estabelecida, mas sim como uma tentativa de cura. Né? Portanto, também pensar a importância da escuta do delírio para os cálculos de manejo do acompanhante terapêutico na sua própria função clínica. Né? A questão da psicologia, das psicanálises, né? Isso é importante também da gente pensar. Né? No caso, o meu estranhamento com relação ao modo como se dizia do uso da psicanálise naquele contexto histórico. Então, me lembro muito claramente, mais uma vez menciono aqui o nome do Nelson Carroso, o Nelson que dizia, a gente usa conceito de transferência, dá para pensar essa noção aí do caso Schreber. No entanto, naquele momento histórico, o Nelson não se autorizava a dizer que o acompanhamento terapêutico poderia ter um ponto de convergência com relação aos efeitos clínicos que ele almejava alcançar, né? Em comparação aí com a clínica psicanalítica da psicose stricto sensu. Então era uma coisa que o Nelson dizia isso sempre. Então o AT, a gente usa os conceitos da psicanálise, mas o AT não é uma psicanálise. Então é uma coisa que me marcou muito e por isso que hoje, né, eu poder ter essa oportunidade de transmissão desse trabalho, né, e concluir dizendo que sim, que o acompanhamento terapêutico na sua especificidade e a indicação clínica do tratamento possível das psicoses convergem para efeitos de construção, né, do sintoma com TH, então isso é muito importante, né? Mas também o discurso jurídico, a importância do discurso jurídico na história da reforma psiquiátrica, a experiência italiana, né? Pensar, portanto, esse viés aí, ou esse encontro com a lei como uma generalização de singularidades e aí pensar o discurso jurídico como um discurso que é necessário para produzir avanços na reforma psiquiátrica, mas por outro lado desconsiderando essa concepção de subjetividade, e aí uma questão para a gente pensar, né? Também, e aí nesse sentido, né, no avanço do debate aí, desse encontro do acompanhamento terapêutico com o discurso jurídico, a contribuição que vem aí de colegas aí, como por exemplo o Fabrício Ribeiro, de Minas Gerais, quando traz para o debate, apoiado em outros autores, né? Claro, essa ideia do acompanhante terapêutico como alguém que pode produzir, conforme determinadas condições, um encontro com um discurso jurídico que seja ele, né, ou que tenha efeitos de operador simbólico. Então acho que esse é um debate
também muito importante, né? O discurso da assistência social também, né, que eu acho que é fundamental, né? Quer dizer, as políticas públicas de assistência social nas vulnerabilidades sociais, né, por um lado, como é que também a gente inclui essa questão aí da singularidade, né, e portanto de operar com uma concepção de subjetividade, e por fim, né, como eu já disse e repito, essa possibilidade de convergência, né, dos efeitos analíticos ou clínicos oriundos aí do tratamento possível da loucura pelo viés da psicanálise lacaniana, como que a gente pode pensar desde a especificidade da função clínica do AT, orientada por essa ética, a ética lacaniana, como que esses efeitos convergem, né? Para isso que eu nomeei construção do sintoma ou suplência ao nome do pai. Então esse é o primeiro instante, né? Ou o primeiro tempo, é o instante do olhar, e agora a gente vai para o tempo de compreender. Então, nesse percurso teórico, atravessamos a teoria lacaniana, Freud e Lacan, né, em 3 momentos, né, Freud e a sua dimensão ética da escuta do delírio, Lacan nos anos 50, construção da metáfora delirante, e Lacan dos anos 70, a construção do sintoma com TH, como é que a gente fez uso desses momentos teóricos para ressignificar a experiência clínica do acompanhamento terapêutico. Então, nos anos 50, vimos, desde a indicação clínica de Lacan, de construção da metáfora delirante, que a gente usa esse conceito ou essa indicação teórica clínica para problematizar a instalação do dispositivo do tratamento e do olhar em rede. Então, isso é importante, e aí a gente pode localizar ou recuperar essa dimensão do primeiro tempo do sujeito, né, como equivalente à construção de uma presença sobre transferência. Então, da gente trabalhar isso à luz, né, do caso Emerson mais o caso João. Então, no caso Emerson, a gente viu o quão delicado foi construir uma presença naquele laço terapêutico. Lembram que o Emerson ele sofria de uma condição paranoica de persecutoriedade importante, então um impasse clínico, um cara que estava sofrendo e ao mesmo tempo não queria saber de tratamento algum. Então, pela via do AT autônomo, né, entre aspas, né, como a gente falou na aula do capítulo 5 ou do item 4.5 da tese, então o acompanhante terapêutico autônomo que estava ali compondo minimamente com o psiquiatra, mas ele ali assumindo uma responsabilidade importante na direção de tratamento para construir uma presença naquele laço transferencial, né? Então a gente teve isso no caso do Emerson e no caso do João, né, quando trabalhado também no capítulo pertinente a essa discussão aí da instalação do dispositivo de tratamento, o João, né, o acompanhante terapêutico que oferece a pergunta, né, para o paciente, para que ele possa fazer um trabalho de construção de si mesmo a respeito dessa questão aí, né? Uma pergunta que no caso do João era fundamental, se ele poderia criar uma palavra, uma frase que pudesse conter a sua assistite. Lembram do neologismo, né? Então a gente trabalhou isso na instalação do dispositivo de tratamento, esses 2 passos lógicos, né? Quero comentar com vocês que essa questão, né, da instalação do dispositivo de tratamento na paranoia é algo muito pouco discutido na literatura psicanalítica lacaniana, né? Então, como formalizar isso, que é uma questão importante, e também, ainda falando do olhar em rede ou da prática entre vários, né, recuperar com vocês como a gente pôde, né, neste exemplo, mas em outros presentes aqui na tese, né, como é que a gente pôde, por exemplo, fazer uma discussão em equipe, né, para a escola terapêutica Lugar de Vida, de modo que a gente pudesse problematizar uma hipótese sobre um impasse clínico naquele caso,
a incidência do gozo da mãe sobre a sua filha, portanto, Isolina, que em alguma medida estava mostrando à equipe de tratamento, né, uma dificuldade de sustentação do tratamento da própria filha. Então, a Angelina, que estava indo muito pouco à instituição, né, de tratamento e também indo muito pouco à escola regular, onde ela vivia ali um processo de inclusão escolar, né? Então, de como pensar a questão da escuta do delírio, né, para construir e manter viva a rede em casos de saúde mental. Vimos também essa questão do Lorival com relação à inclusão dele ou o alargamento, né, da rede de instituições para dar sustentação ao caso do Lorival, quando ele passou a ir a um SECO, questão que também foi colocada no caso da Angelina, e aí pensar justamente que a escuta do delírio, né, portanto, algo que orienta o olhar em rede, isso resulta ou desemboca na elaboração do projeto terapêutico singular ou individual, como queira nomear. E também a gente trabalhou, os anos 70, o conceito do nó borromeano, né, um conceito duro, difícil, né, a articulação da topologia, aí Lacan tomando emprestada essa discussão da topologia do campo da matemática, incorporando conceitos, modificando e incorporando esses conceitos no seu próprio sistema de pensamento. Portanto, a indicação da teoria dos nós borromeanos, né, elaborada no seminário 20, 22, 23, né, e pensar como que se estabelece ali uma relação entre real ou gozo do ser, portanto, aquilo que anima a compulsão à repetição, né, e aí pensar, fazer essa marca, estabelecer essa diferença, por exemplo, entre a teoria lacaniana e a teoria winnicottiana, né, porque os winnicottianos parecem que não vão muito a fundo nessa discussão da pulsão de morte, tema central no nosso sistema de pensamento aqui, né, e aí a relação entre a pulsão de morte e a direção de tratamento, que seria a construção do sintoma com TH, né, então a suplência aos nomes do pai que for acluído, como que o AT, na sua especificidade, pode alcançar aí esses efeitos clínicos junto aos seus pacientes, né? Dito de um jeito mais coloquial, né? Pensar então que essa função clínica do acompanhante terapêutico, posicionar o corpo do sujeito psicótico diante das ofertas de laço da cidade, isso pode produzir efeitos importantes, né? Efeitos esses oriundos, advindos, né, do real, quando há esses encontros com os objetos do mundo, né? E aí pensar que esses efeitos organiza ou incrementa os recursos subjetivos do nosso paciente para ele estar mais fortalecido para fazer suas incursões de laço social. Né? Nesse sentido, a gente está falando então do segundo tempo da direção de tratamento do sujeito psicótico ou paranoico no acompanhamento terapêutico, apoiados, portanto, no paradoxo da presença esvaziada, né? Aquele conceito do Gérard Pommier, e introduzir esse conceito ou apropriar esse conceito na especificidade da função clínica do acompanhamento terapêutico. Portanto, o acompanhante terapêutico que vai deserotizar os seus objetos do desejo, olhar e voz, quando está aproximando o paciente psicótico às ofertas de laço da cidade. Então, o caso Lorival foi emblemático nesse sentido, né? Vocês podem lembrar disso, né? E aí, a gente pensar que esses dois tempos do sujeito, né, o primeiro, a construção de uma presença sobre transferência, e o segundo, o paradoxo da presença esvaziada, de modo que o corpo do psicótico se volte às ofertas de laço da cidade, que esses dois tempos do sujeito estão articulados a partir
do olhar em rede, né, ou da prática entre vários. E aí, para finalizar, o momento de concluir, né, retomar um pouco essa discussão que se coloca nessa confusão entre o significante terapêutico e este binômio que se dá como se o terapêutico fosse obrigatoriamente equivalente à inclusão, né? A gente trabalhou isso desde a primeira aula, quando a gente fez essa relação entre acompanhamento terapêutico e reforma psiquiátrica, né? Sobretudo nessa perspectiva primeira, né? da psiquiatria democrática italiana, e aí pensar a importância das leis jurídicas, retomo esse ponto. Então, a importância das leis jurídicas como algo necessário para produzir avanços nas políticas públicas, né? Fundamental, porém, pensar que, historicamente, num primeiro momento, a experiência italiana negligenciou uma concepção de subjetividade, portanto, problematizar essa ideia de que não dá para a gente tomar o terapêutico como uma inclusão forçada. Ou seja, como a gente estudou também naquele capítulo, AT Reforma, considerar que é fundamental, sim, né, a existência das leis, mas também tensionar uma leitura particular, né? E aí, nesse sentido, operar com uma concepção de subjetividade, como que esta concepção de subjetividade problematiza, inclusive, né, os recursos ou não de um determinado paciente com relação ao seu processo de inclusão. Nesse sentido, a gente leu também aqui, comentamos, né, o conceito de inclusão, desde que seja uma inclusão simbólica, orientada ali pelo colega Viganò, né? Então, a gente acho que é importante problematizar esse ponto, né? E isso eu acho isso se articula com a discussão dessa questão aí, né, do acompanhamento terapêutico, né, e tendo esse significante terapêutico como algo que incomoda os psicanalistas lacanianos, né, porque há uma defesa ferrenha de pensar que análise não é a mesma coisa que terapia, né? E aí recuperar um pouco esse comentário, né, que eu faço aqui na conclusão e que a colega Andréa Milagres também apresenta na resenha, generosa resenha que ela fez a respeito do meu trabalho, publicada ali na revista Estilos da Clínica, da USP, né? Essa ideia de que talvez isso possa justificar ou problematizar um pouco, né? Imagem da própria Andréa Milagres, esse pálido interesse dos psicanalistas pelo acompanhamento terapêutico, né? Então, eu gostei muito dessa imagem que ela faz, né? Porque, na verdade, me chama muito a atenção o debate do acompanhamento terapêutico ser muito frouxo nas instituições psicanalíticas lacanianas, né? Isso, para mim, me intriga, né? Me pergunto se há aí uma questão aí de disputa política, né? De territórios, de capital científico, não sei, né? Não sei por que cargas d'água fala-se muito pouco, né, do acompanhamento terapêutico nas formações analíticas lacanianas, sendo que tem, né, esse é o paradoxo, muita gente que está iniciando a sua prática clínica, buscando uma formação lacaniana, né, e apoiando o seu percurso profissional na função clínica do acompanhamento terapêutico, né? Eu acho que isso chama atenção, inclusive numa outra perspectiva, porque o acompanhamento terapêutico, na sua especificidade, ele ensina questões teóricas e clínicas fundamentais, né, para um psicanalista que atende psicótico no seu consultório. Por Deus, né? Uma discussão fundamental. O que o OTEN ensina para a clínica psicanalítica? Temos vários aspectos aí que eu acho que precisariam ser melhor notados pelos colegas, pelos psicanalistas lacanianos. Então, acho que tem esse ponto, né? Tem uma questão também, um debate importante, quando eu incitei a demanda de escrita do João para a gente avançar
na instalação do dispositivo de tratamento e também para ele fazer o seu percurso, né, de artesão das suas próprias palavras, portanto, para ele construir, né, uma escrita que possa ter consigo esse caráter de sintoma, escrita como uma suplência ao nome do Pai, então algo que possa convergir também nesses efeitos de construção de sintoma com TH, né? O quanto que esse manejo naquele contexto institucional foi criticado também por alguns psicanalistas, né? Aí é o inverso, por alguns acompanhantes terapêuticos, aí é o inverso, né? Então eu vou repetir porque eu falei errado. Quero dizer que essa demanda de escrita que eu, como acompanhante terapêutico, faço com o João, né, e levo o João um dia da semana ao meu consultório para a gente trabalhar os seus textos, né? E aí é belíssimo, eu tenho um material de 80 sessões com coisas escritas de um jeito muito importante, né? Talvez isso possa até gerar uma outra publicação, né? O quanto que isso foi criticado por acompanhantes terapêuticos que diziam, mas poxa, ali você desvirtuou o dispositivo, né? E aí eu discordo dessa posição, né? É claro que a gente tem que fazer essa pergunta, é possível, num caso, um acompanhante terapêutico orientado pela ética lacaniana também assumir essa função, né, de construção, né, do delírio, ou de alguém que vai sustentar um trabalho mais próximo do tratamento possível das psicoses, né? Aí a gente tem que pensar isso no caso a caso, né? Neste caso do João isso foi possível, né? E inclusive teve um ganho importante porque ampliou a gama de dispositivos de tratamento nesse caso. Isso foi importante, né? E isso que eu queria comentar com vocês. E para finalizar, né, é de dizer que temos perguntas em aberto, né? Foi interessante pensar como que o Lacan, na obra dele, sobretudo o seminário 20, 22 e 23, o quanto que ele me ajudou quando ele propõe, né, o nó borromeano, né, primeiro no seminário 20, com os 3 registros, real, simbólico e imaginário. Depois no 22, quando ele inclui um quarto elemento, o nome do Pai, como ordenador dos 3 registros. Né? E a questão do nó de trevo da paranoia, né? Portanto, quando um paciente paranoico está numa condição de crise, tem essa representação deste nó de trevo ou os 3 registros numa continuidade, e a direção de tratamento, os efeitos clínicos ou suplência ao nome do Pai, para pensar o reordenamento dos 3 registros em forma de nó borromeano. Portanto, né, na direção do tratamento da loucura, considerar que um paciente em crise ou os nossos xereberes, né, da vida que nos chegam, né, como eles se apresentam desde essa perspectiva do nó de trevo, e a direção da cura modificar essa representação de nó de trevo ao nó da paranoia. Né? Então, pensar os efeitos clínicos aí, né? E aí problematizar, por um lado, como é que se dá a representação dos nós borromeanos nos outros tipos clínicos. A gente pode falar de nó borromeano no autismo? Né? Como é que seria essa representação? O que isso indicaria em termos de direção de tratamento na clínica do autismo ou da esquizofrenia? Né? Como é que a gente diferencia as psicoses de ausência, as psicoses de presença, como vai dizer o Antônio Godino Cabas, né, em seu livro A Função do Falo da Loucura? Né? E também como é que fica aí a questão do manejo da transferência, seja na clínica estrito sensu ou na clínica institucional, e também no acompanhamento terapêutico com esses distintos tipos clínicos. Então, tem um monte de pesquisa a ser feita como desdobramento desse eixo teórico que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Né? Para finalizar, volto nesse ponto, que é um ponto também político. Né? Eu, sim, né, digo que o acompanhamento terapêutico tem algo de analítico,
respeitando sua especificidade e que, portanto, né, a clínica do AT com a paranoia ensina demais a psicanálise lacaniana. Então, encerro aqui com essas palavras. Quero mais uma vez agradecer o seu interesse por esse percurso importante que desenvolvemos. Estamos, portanto, finalizando o módulo, a clínica, dos fundamentos clínicos do acompanhamento terapêutico e abrindo já perspectivas para o módulo, a clínica do acompanhamento terapêutico, né, módulo este que vai ser uma espécie de desdobramento, né, desta metodologia de trabalho que desenvolvi para problematizar a inserção do acompanhamento terapêutico em distintos contextos de trabalho, né? Judiciário, escola, hospital geral, assistência social, articulação entre AT e família, né? E também ter como temas transversais dessa discussão, né, a perspectiva aí da política, do acompanhamento terapêutico, pensar também o acompanhamento terapêutico na política, e aí questões de políticas públicas, AT no SUS, AT no Tribunal de Justiça, temos aí uma experiência histórica de mais de 20 anos, que é a experiência do Pai PJ em Minas Gerais, né? E pensar também a política entre nós, né, acompanhantes terapêuticos. A questão dos congressos internacionais, a questão, né, da difusão do acompanhamento terapêutico no mundo, né, e também a construção desse projeto político que me interessa demais, que é a construção, quem sabe, né, ainda está nomeado desse jeito, a construção da rede brasileira de acompanhamento terapêutico. Então é isso, agradeço mais uma vez e até o módulo A Clínica do Acompanhamento Terapêutico. Um abraço e até lá.